Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito aí dos resultados dos grandes bancos, se vale a pena comprar, se vale a pena vender, se vale a pena ficar da forma que está, tá? Então eu pedi para o nosso setor de análise trazer algumas informações que eu quero repassar para vocês. Vou deixar também o cupom CAPFOLIA, que vale até o final do carnaval, para quem não é nosso cliente aproveitar e comprar os nossos produtos com 20% de desconto. No final do vídeo eu volto para falar a respeito deles, tá? E lembro também, já deixo o convite para vocês baixarem os nossos relatórios grátis, o link vai estar aqui na descrição, assim como de se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, até porque nós temos a nossa agenda de lives aqui, nós temos as mentorias que são exclusivas para cliente. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma mentoria de Day Trade, e no próximo dia 18 teremos uma live aberta falando de Swing Trade e da nossa estratégia aí de médio prazo, o rastreador de tendências. Então, como eu comentei, né, ontem nós tivemos o último banco divulgando resultados, o Banco do Brasil. Então, o pessoal da análise já me passou algumas informações aqui para repassar para vocês e trazer um cenário, né, e as expectativas de curto e de longo prazos aí para o setor bancário, tá? Então, indo direto ao ponto aqui, os resultados anuais, os bancos todos tiveram lucro, mas lucros menores, ainda que bastante elevados. No caso do Banco do Brasil, um lucro de quase 3.700 no quarto trimestre do ano passado, uma queda de 20% em relação ao quarto trimestre de 2019. Do lado negativo do Banco do Brasil, nós tivemos mais provisões, até que não era esperado, tá? Por outro lado, o banco acabou também anunciando aí pagamentos de dividendos mais gordos, né? No caso do Itaú, nós tivemos um lucro de 5,4 bi, tivemos bom desempenho na carteira de crédito, né, mesmo com a linha de seguros aí puxando para baixo, né? E além disso, foi aprovado no mês passado a cisão das ações que eles têm na XP, o que nós entendemos sim que seja positivo e que ainda não é precificado pelo mercado, né, pessoal? Então quem tem ações do Itaú vai receber aquelas ações da X-Part ou da X-Part, né, que a gente acha que é bem bacana e vai gerar valor aí para todo mundo, tá? Temos também o Bradesco, né, pessoal, que divulgou fortes resultados, talvez tenha sido o grande banco aí com os melhores resultados. O ROI, pré-pandemia, né, batendo os 20%, o lucro subiu bem, chegou a 6,8 bi no quarto trimestre, foi ajudado com receitas de serviços maiores e também com redução de custos, né? Lembrando que eles fizeram fechamentos de agência no ano passado, tá? Assim como boa parte dos outros bancos também. O Santander divulgou resultados também positivos, né? O lucro bateu 4 bilhões de reais, a operação no Brasil deu lucro no ano passado, apesar da operação internacional ter dado prejuízo. ROI também aí acima de 20%, também tivemos redução de funcionários, maiores margens e menores provisões, né? Até se a gente for olhar, o Santander foi o banco que fez as menores provisões durante o período aí de crise, tá? Eles anunciaram um programa de recompra de ações, acho que vai dar 1% aí das units, e também voltaram a comentar da possibilidade de cisão da GetNet, né, que seria fazer a venda dessas ações no mercado, tá? Então, assim, pessoal, considerando o tamanho da crise, né, os bancos tiveram um desempenho bom em 2020, dá para destacar aqui o Bradesco, que talvez tenha tido o melhor desempenho entre os grandes bancos, né? Deram sinais aí de retomada, deram sinais de que a inadimplência está controlada, acho que isso é a questão mais importante, mas o que mais importa para a gente olhar para frente, né? Então, o pessoal da análise separa os grandes bancos em dois momentos. Um que a previsibilidade é maior, claro, quando a gente olha no curto e no médio prazos. Então, quando a gente olha de 3 a 5 anos, né, o pessoal espera assim, que os ROIs fiquem acima ou beirando aí os 20%, que foi o que aconteceu já no último trimestre, tanto com o Bradesco quanto com o Santander. Em 2021 a gente pode ter um enxugamento de agências menor, mas nos próximos anos isso vai aumentar, né? Os bancos têm que aumentar a eficiência e diminuir esses custos. Os pagamentos de dividendos vão continuar bastante atrativos, especialmente no caso do Itaú, né? A gente vai ter reversão de provisões caso a inadimplência se mantenha nos níveis atuais. Então, o ano de 2021 e o ano de 2022 prometem ser muito interessantes, principalmente para pagamento de dividendos. Os grandes bancos vão continuar dominando o mercado de crédito, né? Tanto que se a gente pegar os 4 aqui e colocar junto à Caixa, eles têm mais de 85% do mercado de crédito.
Não falta dinheiro para as fintechs emprestar, né, pessoal? Mas é que não é fácil emprestar dinheiro, né? Tanto que a gente mantém contato aí com fintechs, com bancos médios. Alguns aí colocaram a perninha de fora, como diz o outro, né? Começaram a emprestar dinheiro para pessoa física, principalmente, e não é fácil, né? Muitos até estão retrocedendo aí nesses planos. Então, os grandes bancos são bons nisso também, de emprestar dinheiro, tá? Então, o que seria uma ameaça aí das fintechs no curto prazo, a gente entende que os grandes bancos vão continuar nadando de braçada aí nos próximos 3 a 5 anos no mercado de crédito, né? E além disso, as fintechs também têm problemas para atender a demanda, principalmente da pessoa jurídica, né? A pessoa física compra mais essa ideia de ter conta em banco digital, mas a pessoa jurídica é um pouco mais reticente nisso, então não é de uma hora para outra que se viraria essa chave. Então, quando a gente olha um cenário de 3 a 5 anos, mesmo com receitas de serviços mais pressionadas, a parte de crédito vai continuar com os grandes bancos, né? E dificilmente a gente vai simplesmente virar as chaves aí para as fintechs. Por outro lado, né, pessoal, quando a gente olha num prazo mais alongado, 10, 20, 30, 40 anos e assim por diante, o cenário é um pouco mais incerto, né? Principalmente no que diz respeito ao retorno dos grandes bancos. E claro, né, pessoal, ninguém está falando aqui em quebrar, né? Ah, o Thiago está falando que vai quebrar, pelo contrário, né? Eu tenho banco na minha carteira, por exemplo, mas sim, é um cenário mais incerto para a gente entender se esses ROIs de 20% vão continuar nesses patamares, se eles vão continuar sendo mantidos aí no longo prazo, né? Tanto que eu já comentei aqui algumas vezes que a grande sinalização que o mercado deu nos últimos anos que os grandes bancos vão retornar menos no longo prazo foi dado pela própria Itaúsa, né? Quando a gente falava com a Itaúsa há 5 anos ou há 10 anos, parecia impossível que eles fossem abrir mão de ter quase tudo alocado em Itaú, tá? Claro que isso não vai mudar de uma hora para outra, mas agora eles estão falando em rechear o portfólio deles e aos pouquinhos ir diminuindo a posição que eles têm em Itaú, né? E claro, né, pessoal, para eles seria muito mais cômodo ter só a posição em Itaú do que ficar comprando Alpargatas, do que comprar NTS, do que querer colocar outras empresas, Liquigás, enfim, na carteira, porque isso dá trabalho, né? E quando a Itaúsa, por exemplo, faz um investimento, assim como o pessoal aqui nas carteiras de longo prazo, eles não estão pensando em o ano que vem, daqui a 2 anos, eles estão pensando para uma vida, né? Como vai perpetuar a holding, como a holding vai estar daqui a 20 anos, como a holding vai estar daqui a 30 anos. E nesse caso aqui a gente concorda integralmente com o Itaúsa, né? Eles estão fazendo esse movimento porque os grandes bancos, como é o caso do Itaú, que o Itaúsa tem a participação, vai retornar menos no longo prazo, eles vão crescer menos no longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de fintechs que nós temos, né, pessoal? Isso aqui é até junho de 2019, tá? Pulou de 404 para 529 fintechs, né? A gente está estimando aqui, hoje no Brasil deve existir em torno aí de 900 fintechs e tem fintech de tudo que é forma, né, pessoal? O que não falta é fintech. E se a gente olhasse esse cenário há 5 anos, o cenário era bem diferente do que o cenário que é hoje, né? E boa parte dessas fintechs aqui estão recebendo grandes aportes. E aqui a gente não está entrando no mérito se essas fintechs vão dar dinheiro ou não, porque isso é outra história, tá? Mas cada fintech dessa que vem para o mercado e que consegue emprestar dinheiro, consegue prestar algum serviço que o grande banco fazia, tira um pouco de receita dos grandes bancos. E hoje a gente tem muita coisa no radar, né, pessoal? Tem o Open Bank, tem o Pix, né? Se vocês não estão acompanhando aí, a adesão no Pix é absurda. Se vocês não têm ou vocês conhecem alguém que já aderiu ao Pix, né? Ah, Thiago, mas a receita com transferência é pequena. Ok, mas é menos receita para os bancos, assim como tem mais corretora, como tem mais gestor independente, né? Isso tudo vai tirando receita dos bancos. E a grande questão que é, mesmo que os bancos continuem liderando nessa parte de crédito, a receita de serviços ela é muito importante, porque normalmente onde estão as maiores margens são nas receitas de serviços, né? A gente consegue ter uma previsibilidade maior e consegue ter uma recorrência. Toda empresa quer ter recorrência, né? Então, para a gente está bem desenhado esses dois cenários. Um cenário mais certeiro, né? Quando a gente olha no curto e no médio prazo, os 3 a 5 anos, os grandes bancos continuando com esses ROIs bastante atrativos na casa de 20%, continuando pagando bons dividendos, e um cenário de longo prazo um pouco mais desafiador, principalmente nessa parte aí de serviços, que é uma receita mais interessante
quando a gente olha para as receitas que os bancos têm. Então tem oportunidade, né, pessoal, principalmente como eu comentei dessas questões ligadas a dividendos, os riscos principalmente nessa parte aí de serviços, e a nossa posição, já comentei já algumas vezes aqui em relação a grandes bancos, é bacana, né, principalmente para receber proventos, né, traz uma estabilidade de recebimento de proventos na carteira, tanto que hoje a gente pega a nossa carteira de dividendos, em torno de 10% da posição é em bancos, né, grandes bancos. Agora, ter aquela posição como a gente tinha antigamente, né, eu cheguei a ter 40%, 50% da carteira em grandes bancos, né, há 10 anos, hoje em dia não faz mais sentido, né, tanto que às vezes a gente recebe carteiras dos clientes e comenta em relação a isso, né, evitar colocar uma exposição muito grande, até porque tem outros setores que são de empresas tão interessantes quanto as empresas aqui do setor bancário, né? Mas como eu falei, para dividendos aí bacana, tá? E como eu comentei, né, pessoal, não esqueçam aqui de utilizar o nosso cupom, o CAPFOLIA, para comprar os nossos produtos. Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são essas recomendações por longo prazo, tem carteira de dividendos, small caps, internacional e assim por diante, né? Até os bancos lá fora também estão bastante atrativos. Nós temos o Carteiras Capitalismo, que é a parte de criptoativos, renda fixa, Top Fundos, o Invista em Ações, e tem as carteiras diversificadas, né? Inclusive, quem quiser pode encaminhar seus investimentos para a gente. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, aqui tem recomendação de day trade, opções, long short, e tem as recomendações do Invista em Ações, e o Capitalismo Completo, que são todos os nossos produtos num só, tá? E como sempre, né, pessoal, vou deixar os nossos contatos para quem quiser dar uma ligada para a gente para bater um papo, mandar um e-mail, né, e quem preferir nos chamar no WhatsApp, já deixar uma mensagem, mandar um áudio aí para tirar as suas dúvidas, nós estamos 100% à disposição. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!